passou a falar da dengue, é a nossa manchete desde cedo. A dengue é uma grande preocupação no país neste momento e alguns estão falando, será que estão tratando a dengue conforme é necessário e diante do que está acontecendo? A dengue está avançando, né? Deve superar o pico do ano passado, segundo as primeiras análises, e ainda 2 meses mais cedo. O Brasil deve superar os registros diários com o maior número de casos de dengue no ano passado, com 2 meses de antecedência. Essa reportagem, que é a nossa manchete do UOL, ouviu infectologistas que afirmam que o número de casos até o final de fevereiro será maior que o pico registrado em abril. O país está na quinta semana com 49, mais de 49 mil casos prováveis da doença, segundo o Ministério da Saúde. E algo que vem preocupando, inclusive com registros de mortes no país em relação à dengue. Até quando a gente abre a reportagem, a gente vê o gráfico disso, aqui falando sobre os casos de dengue. 2023 é o lilás e 2024 lilás, né? E o azul 2024. E o que dizem é que o cenário é atípico, motivado pelo calor intenso registrado em dezembro e janeiro. Há a questão também relacionada à vacinação, né, que começa a vacinação no país, só que não tem vacina para todo mundo. Ontem a ministra falou que a vacinação será progressiva e a dengue é total prioridade. Acho que a gente até tem um trechinho do vídeo da ministra da Saúde para que a gente possa introduzir esse assunto. Vamos assistir. Essa situação exige ações adicionais do governo federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. O Ministério da Saúde está dando total prioridade a essa ação. Ampliamos em R$ 1,5 bilhão o repasse de recursos para estados e municípios. Um centro de operações de emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos Aí os o órgãos. pronunciamento da ministra, fez um pronunciamento ontem, né? A gente vê que é um pronunciamento, ela falando que eles aumentaram o repasse, mas a vacinação não tem vacina para todo mundo, priorizaram algumas cidades onde tem maior incidência da doença e para crianças de 10 a 14 anos. O governo tinha que fazer mais, Thales. O problema da dengue pode trazer aí consequências para o governo Lula. Como é que você analisa? Olha, essa vacina está sendo comprada com a capacidade de produção que se tem dela. Até agora no Brasil está sendo o Butantan está fazendo está chegando próximo de ter a vacina brasileira, mas ainda não existe. E essa Qdenga aqui, ela foi descoberta há pouco tempo e já agora se conseguiu priorizar o envio dessa vacina para o Ministério da Saúde e não para a rede privada para poder atender. Agora, tem um outro problema aí, que é a vacina, a resistência que existe, que já está sendo detectada em parte da população na questão da vacina. E é uma resistência, por quê? Porque houve uma campanha negacionista contra a vacinação da Covid, que se espalhou para as vacinas em geral. Hoje em dia, tem muitos pais que se negam a vacinar os filhos. O Brasil era um exemplo mundial de campanha de vacinação e de vacinação em massa, de acabar com doenças como paralisia infantil, etc. E tudo isso está voltando. E está voltando porque as pessoas estão deixando de se vacinar. O absurdo dos absurdos. Então, tem uma questão, que é a questão da vacina ser recentíssima, ter sido descoberta há pouco tempo, a produção ainda não dá conta, mas o país está comprando, o governo tem que investir mais, é claro, tem que investir tudo que for possível, mas também a população vai ter que ajudar, não só se vacinando, como também se proteger, combatendo os focos de mosquito. Não dá para a gente descuidar disso. Aqui em Brasília,
está um horror, e a gente vê, por exemplo, foi feito um hospital de campanha para atender a, os doentes, e se disse que esse hospital ia funcionar noite e dia, e se descobriu que não, que, na verdade, ele fecha de madrugada e tentam realocar os doentes em outros lugares. Se descobriu que esse hospital de campanha tem uma fila enorme onde as pessoas ficavam em pé. Daí estão providenciando cadeiras, mas, de qualquer maneira, é no sol, na chuva, etc. Então, ainda está muito precário o combate à doença e o combate à infecção generalizada, à possível epidemia. Aqui em Brasília, um dos maiores problemas no país hoje está sendo o Distrito Federal. E agora é que está sendo feito esse hospital de campanha, assim mesmo, com várias imperfeições. Você, Josias, o que você acha a respeito do que está sendo feito aí com a dengue? Houve uma negligência coletiva em relação à dengue, Fabiola. Não se pode atribuir toda a responsabilidade à ministra, porque isso é também de responsabilidade de governadores e prefeitos, mas houve uma combinação de chuvas excessivas com uma onda de calor que favorece a proliferação do mosquito. E sempre antes do carnaval, o Brasil fica às voltas com esse problema da dengue, do Zika vírus. Isso é um problema histórico. E a ministra falou no seu pronunciamento que esse é o momento de intensificar os cuidados, agora é hora de todo o Brasil se unir, que está lá um centro de operações. Não, não é hora de o Brasil se unir agora, não. Era hora de se unir lá atrás, já devia ter levado ao ar o governo federal e os governos estaduais e municipais também, campanhas de esclarecimento, porque já ficou comprovado historicamente que a população, embora conheça os riscos, ela só age se for empurrada. Então, é preciso alertar, é preciso, olha, está chegando aí o verão, seria necessário, neste ano especificamente, alertar para o problema, para a hipótese de agravamento do problema, porque as chuvas foram mais intensas do que se imaginava e também houve a tal onda de calor. Tudo isso favorece a proliferação do mosquito. E não houve isso, não houve essa preocupação prévia. Então, agora está todo mundo, evidentemente, ninguém quer que a crise da dengue se agrave. Então, está todo mundo agindo na medida das suas possibilidades, contratações emergenciais, montagem de gabinetes de crise, tudo isso. Agora, houve, evidentemente, uma negligência coletiva em relação a esse fenômeno. E há também uma avaliação dentro do governo relacionada à atuação do Ministério da Saúde. Ninguém avalia que a ministra está negligenciando o problema, mas há, sim, a avaliação de que o Ministério poderia ter sido mais ativo, mais preventivo do que reativo, né? E nós, evidentemente, não podemos comparar a situação atual com a que vivemos recentemente. Na gestão Bolsonaro, o governo demonizava as vacinas, mesmo quando elas ficaram disponíveis, se tornaram disponíveis, as vacinas contra a Covid. Agora, na gestão Lula, o governo está buscando avidamente uma vacina que ainda não existe na quantidade desejada. Tem aí um laboratório japonês, que é quem fabrica a vacina contra a dengue, há uma outra sendo desenvolvida no Instituto Butantan, mas ela só vai ficar disponível em quantidades em quantidades razoáveis no ano que vem, né? Então, temos que nos virar com a vacina japonesa. Houve agora uma ação do governo, poderia ter sido feita lá atrás também, para impedir ou coibir a atitude do laboratório que estava vendendo para clínicas particulares, para laboratórios particulares. O governo interveio para tentar concentrar no governo federal e no SUS, portanto, todo o fornecimento das vacinas disponíveis desse laboratório japonês. Mas isso podia ter sido feito antes, não foi. Agora, sabendo que não há vacinas em quantidade suficiente, aí mais uma razão para que o governo tivesse uma atitude mais preventiva, que o governo tivesse alertado a população a tempo de reduzir a incidência da dengue, que está realmente num volume de proporções alarmantes. Aqui no Distrito Federal,
é muito grave o problema, em Minas Gerais também, no Acre também. Então, há estados onde o problema é mais grave, mas ele é grave no país inteiro. E houve uma certa negligência coletiva em relação a esse problema, Fabiola. E preocupa, né? Porque é uma coisa que você não consegue ter o menor controle, né? Você fica apavorado, você é mordido por um pernilongo, você já fica apavorado. Picado por um pernilongo, já fica apavorado.